trabalho do Senhor nesta manhã com oração, rogando a graça de Deus sobre a vida dos ouvintes aqui no mercado público. Você que está passando, você que está trabalhando, você que veio adquirir algum produto, que Deus abençoe sua vida de maneira especial. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, nós queremos, Senhor, pedir mais uma vez a autorização do céu para estarmos falando da Tua palavra, do Teu amor, e rogando a Tua graça e bênção sobre a vida de todos aqueles que aqui estão trabalhando, comprando, Senhor. Assim, meu Deus, abençoa da saúde e da graça a cada um de Teus filhos. Assim nós oramos e por fé agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar ao nome do Senhor com o hino de número 186. Aleluia. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, naquele dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as sortes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza no combate da fé e do amor. Ele ganhou vitória e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta vida, combati o combate de amor, coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Versículo que eu não podia voltar para Jerusalém. Atos 2. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, conhecido como o capítulo do servo sofredor.
Isaías, capítulo de número 53. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como onde que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras são feridas como sarados. Santo Deus, eterno Pai, que nós possamos, Senhor amado, ser pregoeiros, Pai, do nome santo do Senhor Jesus, e pregar o santo Evangelho, levando a toda criatura, Senhor amado, pois essa é a ordem do Senhor, para que saíssemos por todo o mundo, pregando o seu santo Evangelho a toda criatura. Assim, Deus, manifesta a tua graça através do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Desconectado.
Glória a Deus. Não tem não, pô, essa aula não.
Glória a Deus. A paz do Senhor, você que compra e vende, que Deus continue abençoando você e sua vida, sua família, seu casamento. Que Deus abençoe mais e mais. Quero ser bem breve aqui. Mateus capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui Jesus ensinando aos seus discípulos que só há dois caminhos, só há duas portas. Não há outra porta a não ser essas duas. Somente duas. Porta larga e porta estreita. A porta larga é a que leva à perdição. A porta do adultério, a porta da fornicação, a porta da prostituição, a porta da macumbaria, a porta da feitiçaria. Essas são a porta que leva à perdição, a fim de levá-lo para o inferno. Mas há uma porta que leva à salvação, que é a porta estreita. É a porta que leva à salvação. É a porta apertada. E essa porta é Jesus Cristo. João capítulo de número 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então Jesus ele está deixando bem claro, a decisão é de vocês. Vocês só terão que escolher pelo menos uma porta. E Jesus disse, em João capítulo de número 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus disse eu sou o caminho? Não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outra verdade a não ser Jesus. Não há outra vida a não ser Jesus. Então, essa porta estreita é a porta que leva à vida eterna. É a porta apertada. E são poucos que entram por essa porta. São poucos que encontram essa porta. Porque a porta larga, muitos encontram. A porta larga é facinho de encontrar. Mas é a porta que leva à perdição. É a porta no qual deixa o Deus desse século cegar o entendimento dos incrédulos. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Como assim? Porque muitas das vezes você fala que crê em Jesus, mas mesmo assim o pecado, ela toma de conta. O pecado, ela não deixa você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O pecado, ela vai com que você não aceite o céu. O pecado, ela vai com que você não aceite ler a palavra de Deus. O pecado, ela vai com que você não ore. É isso que o pecado faz. O pecado da perdição. O pecado, ela vai com que você entre mais na porta larga. É a porta que faz você ficar perdido, que faz você ficar assim, sem entender o que está fazendo. Mas quando você aceita Jesus, mas quando você chega naquele momento de decisão, quando você começa a abrir sua boca e confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21,
Paulo fala isso aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias, e essas coisas são semelhantes, e as coisas semelhantes essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais não herdarão o reino de Deus. Então tudo isso que Paulo disse é a porta da perdição, é a porta do pecado, é a porta do a porta na qual faz com que você não aceite Jesus como seu Salvador. É isso que o pecado faz. Mas a porta estreita é a porta que te leva à salvação. A porta estreita é a porta que dá esforço a você. Lucas capítulo 3, versículos 22 e 23. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e encaminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu: confiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta estreita, ela dá esforço a você sair desse mundo do pecado. A porta estreita, ela ajuda você a sair da porta larga para entrar para a porta estreita. Somente por uma condição: aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Confiar é esforçar. Então, nesta manhã, Jesus está dizendo: venha para a minha presença, aceita como seu Salvador. É isso que a porta estreita faz. Te leva para a salvação, te leva para a vida eterna. Jesus deixou bem claro, e eu repito, em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, nesta manhã, que você venha entender que Deus vai para algo novo na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu aqui agradeço a minha oportunidade. Eu cumprimento os irmãos e os amigos ouvintes com a paz do Senhor, amém? Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. E alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança.
cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra sua raiz. Ouça o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. E alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz. Ouça o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente, vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutar alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz. Ouça o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi teu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi a minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas
família, Deus salva. Amém. Louvado seja Deus nesta manhã maravilhosa, da qual estamos aqui nesse mercado público. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, que sejam todos bem-vindos a ouvir a palavra de Deus e ao seu serviço também. E diz que nós temos que pedir bênção dos céus e da terra, Pai do Senhor amado. Louvado seja Deus. Nesta manhã, a qual nós estamos aqui, temos um propósito. Jesus tem, na verdade, uma palavra para você nesta manhã maravilhosa. De acordo com o Evangelho segundo São Mateus, diz a palavra de Deus no capítulo número 4, versículo 16, diz assim a palavra de Deus, ouça com atenção. O povo estava assentado em treva, ouviu uma grande luz, e os que estavam assentados nas regiões da sombra da morte raiou a luz. E desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos e chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ouviu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, diz a palavra de Deus. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram a rede e seguiram. Aqui foi um encontro que Jesus teve, porque o próprio Cristo, o objetivo dele veio a esta terra foi para pregar, para ensinar, para andar, para visitar, para fazer a obra do Pai, da qual ele foi enviado. E nesta grande oportunidade a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ouvindo aquela grande vento que João estava preso, saiu da Galileia e foi de Nazaré para aquela grande região, diz a palavra de Deus, a região de Zebulon e de Naftali, e diz a palavra de Deus que ali ele ajuntou, sentou-se e viu uma grande multidão que estava perdida, estava sem uma esperança, sem uma solução, e a Bíblia diz que ali raiou a luz que a palavra de Deus se refere nesse momento, foi Jesus. Quando chega naquele tempo, a luz chegou e a luz brilhou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido amado ouvinte da palavra de Deus, aleluia, o objetivo de Jesus foi esse: pregar, andar e se encontrar com as pessoas. E quando ele se encontrava com as pessoas, vendo a necessidade que naquela multidão estava, Jesus olhando aquele povo, estavam todos sobre a sombra da morte, perdido, sem objetivo, sem salvação. Jesus chega ali, a luz que brilhou ali foi Jesus quando ele chegou, porque ele mesmo disse: eu que sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em treva, mas pelo contrário, ele já tem a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outro versículo da palavra de Deus, ele diz que ele é a luz que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Querido, se a pessoa depois que se encontra com Jesus, que ele recebe essa iluminação, esse próprio Jesus Cristo, ele diz que é a luz. Se nós lermos Salmo 119, versículo 105, ele diz: a minha palavra é luz, a minha palavra é a luz, é o caminho, aleluia, e a luz é o próprio Jesus Cristo. A minha palavra, aleluia, é o caminho e a luz que brilha é o próprio Jesus. Ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou, aleluia, saiu das trevas para a maravilhosa luz, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Aquele que aceita Jesus não anda mais em trevas, porque ali brilhou a luz, claro, abriu o caminho para o homem andar. Luz para meu caminho, lâmpada para meus pés, é a palavra de Deus, o salmista está dizendo. E nesta manhã maravilhosa eu quero lhe dizer com realidade, ali naquele tempo a Bíblia diz, aleluia, Marcos capítulo 1 diz que depois que João foi preso, Jesus apareceu da Galileia pregando o evangelho de Jesus Cristo, dizendo: o reino de Deus está próximo, aleluia, o reino de Deus chegou aqui, ele dizendo: credes no evangelho, aleluia, pregando a mensagem de arrependimento. Atos dos Apóstolos 13:19, arrependei-vos e convertei, diz a palavra do Senhor, para que seja cancelado os vossos pecados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz que apareceu Jesus no Jordão pregando o batismo de arrependimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que todos vinham a ele e eram batizados no Rio Jordão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e confessavam os seus pecados. É preciso o homem se arrepender, é preciso o homem confessar os pecados, é preciso receber um arrependimento. E a Bíblia nos lança a palavra dizendo que sem arrependimento de pecado, sem confissão de pecado, sem
derramamento de sangue, não há remissão de pecado, e nem há perdão, e nem há também salvação. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei qual é o seu pensamento, o seu segmento, o seu propósito, eu não sei qual é o caminho que você está andando, mas nesta manhã, capítulo 14, versículo 6, o irmão já pregou dizendo, o próprio Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, aleluia, eu sou a luz do mundo, diz a palavra do Senhor, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e quem me segue não anda em treva, aleluia. A Bíblia diz que ele já saiu da condenação, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apóstolo João diz, aleluia, a condenação é esta, que Jesus veio ao mundo como luz, mas os homens deixaram a luz e seguiram foi as trevas. Os homens abraçaram a treva, louvado seja o nome, deixaram Jesus e abraçaram as trevas, aleluia. Treva significa perdição, treva significa desviar sem saber para onde vai. Se você pregar a palavra, amém, meu amigo, a palavra de Deus diz que se você perguntar qualquer que seja a pessoa, você tem a certeza da salvação. Se ele não tiver um propósito com Jesus, se ele não tiver confessado o Cristo que nós seguimos como seu único suficiente Salvador, ele não vai dizer assim, eu não sei não, só Deus sabe. E Deus sabe que o homem sem salvação não tem Jesus, mas Jesus nos garante dizendo, aleluia, que ele é a vida, aleluia, ainda que esteja morto viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, ainda que o homem esteja morto viverá, porque o próprio Jesus Cristo morreu e a Bíblia diz que ele ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai, está intercedendo por mim, está intercedendo por você. A palavra do Evangelho é uma intercessão, a palavra do Evangelho é um aviso, a palavra do Evangelho de Deus é um convite para o pecador. Jesus no capítulo 11 a Bíblia diz no capítulo 11, 28, a palavra de Deus diz, vinde a mim todo vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aviarei, aleluia, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, aleluia. Você está carregando a cruz pesada, qual é essa cruz que nós pregamos, aleluia, esse carrego que Jesus se refere nesta manhã, esse peso é o pecado sobre as costas da vida do homem, mas a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, vamos escrever, aleluia, 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 diz a palavra de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, se o Pai vos libertar, verdadeiramente serei livre. Louvado seja o nome do Senhor. Livre é aquele homem que tem liberdade de pregar, livre é quem anda despreocupado, livre é quem está liberto, aleluia, não está carregando mais aquela carga, carregando uma carga muito pesada, porque o fardo leve é o próprio Jesus Cristo, mas o fardo velho pesado é o pecado. Aleluia. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Escute esta. Estão morrendo aí no pecado, porque não creem em Deus, porque não obedecem a Deus. O Pai diz para o filho, sai da noitada, sai da droga, sai do vício, mas o filho não deixa, ou seja, até o pai de família, e de momento ele é plagado pela morte nos caminhos, aleluia, porque a Bíblia diz que para o homem tem caminho que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Louvado seja Deus. Mas nós nesta manhã já estamos dizendo que Jesus disse, eu sou a vida, louvado seja Deus. A Bíblia diz que quem tem o Pai tem o Filho, quem não tem o Pai não tem o Filho, aleluia. Mas nesta manhã eu quero que você receba o Filho de Deus como seu único Filho de Salvador. Deixe de sofrer nesta carga pesada. Não prometemos, aleluia, favoríssimo não, nós prometemos que Jesus é o Salvador, tira o homem do sofrimento e coloca no caminho que chama-se luz. Eu sou a luz do mundo, ele já disse. E se você andar em trevas, sai nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. É o convite que nós temos nesta manhã. A pregação do Evangelho não é nada mais nem nada menos para tirar o homem dos caminhos da morte, aleluia, porque apóstolo Paulo, aqui nas cartas aos Romanos, capítulo 10 do seu livro, diz a palavra do Senhor, versículo 9 a seguir, ele diz, aleluia, porque que tua boca confessare que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dos mortos, tu és salvo, aleluia, porque com a boca se confessa para a confissão, para o perdão dos pecados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no coração crede para poder ser salvo, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, diz aquele moço, no momento que os presos foram presos e
saíram daquela prisão, eles estavam preocupados porque vigiavam o guarda ali naquela época. O apóstolo Paulo estava preso, Paulo diz a Bíblia Sagrada, e aquele moço, a Bíblia diz no versículo 30, aleluia, diz a palavra do Senhor, no capítulo 16 de carta dos apóstolos, diz a palavra do Senhor, e aquele moço que vigiava, diz a palavra do Senhor, que os presos ali, Jesus pregando, que estavam cantando e louvando a Deus, e a Bíblia diz que aqueles portões se balançaram e se abriram, e olha para fora, e ele achava que os presos tinham saído, e disse, aleluia, ele saiu para fora, e a Bíblia diz que ele queria se suicidar, e Paulo clama dizendo, aleluia, não faz nenhum dano que estão todos aqui, aleluia, e ele vem daquela causa de só parecer novidade de vida, e diz, aleluia, o que eu farei para ganhar a vida eterna, para ser salvo. Ele disse, olha, só tem um apelo para ti, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu comecei a aceitar Jesus, já tem um bocado de gente salva na minha família, em nome de Jesus vai salvar mais, amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e os nossos amigos, com o nosso cordial bom dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo possa mostrar para você o caminho da salvação. Meus queridos, no Santo Evangelho de Jesus, capítulo 3 de João, capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, diz assim a palavra de Deus. E respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores, este texto bíblico está num contexto histórico quando um homem chamado Nicodemos vai ter com Jesus. Glória a Deus. Nicodemos, um homem príncipe dos judeus, vai até onde Jesus está e ele vai interrogar Jesus. Ele vai perguntar a Jesus, dizendo, mestre, bem sabemos, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Veja que Nicodemos já reconhece Jesus como Rabi, como pessoa que tem conhecimento. Glória a Deus. E ele pergunta, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores, e Jesus responde para Nicodemos, é verdade, Nicodemos, se Deus não for com tal pessoa, não pode fazer tais sinais, tais milagres. Glória a Deus. Jesus responde, olha, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores, João Batista, a sua mensagem foi dizendo, arrependei-vos e crede, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Glória a Deus. E Jesus continuou, arrependei-vos e crede, o reino de Deus está próximo. Glória a Deus, glória a Jesus. E Jesus continua dizendo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos agora pergunta, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Uma pergunta Nicodemos faz para Jesus. E Jesus responde e diz: na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus queridos, Jesus veio com um propósito na terra, implantar o reino de Deus. E o homem, para ver o reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Para me ver o reino de Deus, eu tenho que nascer de novo. E assim eu fiz, nascendo da água e do Espírito, nascendo da palavra, nascendo do Espírito de Deus. Meu querido, talvez no momento você não entende ainda, mas quando você fazer a sua decisão de aceitar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, aí você vai começar a entender, a começar a ver o reino de Deus implantado, o reino de Deus trabalhando. Glória a Deus. E ele diz: olha, não te maravilhes de ter dito isto, necessário é nascer de novo. Glória a Deus, glória a Deus. Você necessita nascer de novo, glória a Deus. Nascer da água, nascer do Espírito, glória a Deus, para você entrar no reino de Deus. Meus queridos, aceita Jesus para a tua felicidade eterna. Reconhece Jesus como Senhor da tua vida, pois Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele vai reinar. Jesus te ama e quer te salvar. Necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E nesta manhã, Jesus te convida para nascer de novo, assim como está aqui os irmãos que fizeram esta decisão de nascer de novo. Jesus te convida para você nascer de novo, glória a Deus, para entrar no reino de Deus. Meu querido, esta vida aqui é passageira. Aceita Jesus e Ele te dá, e Ele te faz uma nova criatura, e assim você entra no reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que reina para todos sempre. 1 Timóteo, capítulo de número 1 e o verso de número 15. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo São Paulo, ele vem dizer que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Apóstolo São Paulo está dizendo que esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus, Ele não veio a esse mundo a não ser para salvar os pecadores. Jesus veio a esta terra, foi para salvar os pecadores. E esta palavra, ela é digna e fiel. Ela dá testemunho de que Jesus, Ele tem
poder para salvar o pecador. O único que pode salvar o pecador é Jesus de Nazaré. E a sua palavra dá testemunho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele era um perseguidor. Ele era um perseguidor desta palavra. Ele era um perseguidor daqueles que falavam de Jesus. Mas ele está dizendo que esta palavra é fiel, ela é digna para libertar o homem, para salvar o homem, porque só a palavra de Deus tem o poder de libertar o pecador. Desconectado. Jesus, ele é o único que pode libertar o homem do pecado. E Jesus Cristo, ele não veio senão a salvar, a libertar o mais vil pecador. Por mais que o homem tenha sido pecador, quando ele se dirige a esta palavra, aceita de bom grado, ela é fiel para libertar, para salvar. Porque a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o apóstolo São Paulo, antes dele ter um encontro com Jesus, ele era um carrasco, ele era um perseguidor, ele era um homem mau. Mas quando ele se encontra com Jesus, a vida dele é mudada, a vida dele é transformada, e assim é todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus e aceita a palavra em seu coração. Aí a história dele muda, a história dele muda. Aí a Bíblia diz que de perseguidor ele passou a ser perseguido por amor do nome de Jesus Cristo. Quem pode fazer isso na minha vida e na tua vida é a palavra, porque a palavra ela é comparada com a chuva. A palavra é comparada com a chuva, com a água. A Bíblia diz em Isaías 55, verso 11: assim será a minha palavra que desce sobre a terra. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Jesus, ele não veio a não ser para salvar o homem. E esta palavra a qual estamos falando, ela não voltará vazia se você der lugar, se você der crédito a ela, se você ouvi-la e deixar ela penetrar o teu coração. Jesus Cristo, ele vai falar em Mateus capítulo 7, verso 24: na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos que deram contra aquela casa que não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Jesus Cristo, ele é a rocha. Jesus Cristo, ele é a rocha. Mas ele diz: aquele que ouve a minha palavra e não pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, sopraram o vento, transbordaram os rios, e deu sobre aquela casa que caiu. Grande foi a sua ruína. Jesus Cristo, ele tem nos orientado na sua palavra para andar em seus caminhos. A palavra dele
esta palavra é lâmpada. A Bíblia diz em Salmo 119, verso 105, lâmpada para meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esta palavra ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, no seu Evangelho segundo escreveu, João capítulo 5, verso 24, é Jesus afirmando ao homem, é Jesus orientando o homem, é Jesus dizendo, na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que a enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação ou em juízo, porque ele passou da morte para a vida. Aquele que ouve esta palavra e crê, ele já passou da morte para a vida. Aquele que ouve e crê, ele agora não faz mais o que ele quer. Não. Aquele que ouve e crê, ele obedece. Ele vive orientado pela palavra. Ele vive se alimentando da palavra, porque a palavra é alimento para a alma do homem. A palavra é pão para o homem. Ei, o nosso corpo, a nossa carne, ela necessita do pão da terra. Se você hoje, pela manhã, ainda não tomou café, você já está sentindo a necessidade. A tua carne está almejando pelo pão da terra. Se você passar o dia sem comer, a tua carne vai desfalecer. Assim também a alma do homem, quando ele não se alimenta do pão do céu, quando ele não se alimenta, a palavra, ela também perece. Jesus, seu Evangelho segundo escreveu, João, capítulo 5, e verso 39, ele diz, examinai as Escrituras, porque João tem nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. São elas que testificam de Jesus. São elas que podem guiar o homem ao céu de glória. São elas que podem me livrar e livrar você do fogo eterno. A palavra tem poder. A palavra, esta palavra tem poder para salvar a minha alma e a tua alma quando obedecemos. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 5, verso 9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todo aquele que lhe obedece. Para aquele que obedece, para aquele que vive segundo a palavra e não segundo as minhas vontades, para aquele que anda segundo a palavra e não segundo as nossas vontades. O apóstolo Paulo ele afirma, quando ele dá testemunho da palavra, sendo ele ainda só um perseguidor, um homem mau, carrasco, mas quando ele é alcançado pela esta palavra, ele diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E a Bíblia diz, Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, teus filhos, que Deus abençoe tudo que Deus passar em tuas mãos, Ele faça prosperar, que Deus te dê uma semana abençoada, que a mão dele esteja estendida sobre a tua vida e que Ele tenha misericórdia de mim e de você. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, nós vamos orar, encerrando o trabalho do Senhor.
agradecendo sua presença, sua audiência, e o Senhor Deus recompense você de maneira especial. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Então, o crer, ele vem pelo ouvir. Para você crer, você precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia explicada. Glória a Deus, nós vamos orar, encerrando o trabalho nesta manhã. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, queremos orar nesta oportunidade, agradecendo o Senhor por mais uma vez a oportunidade de trazer o Evangelho aqui no mercado público, aqueles que aqui estão vendendo e também comprando, Senhor, que Tu venhas abençoar este local, Senhor amado, abrindo portas, Senhor amado, de prosperidade financeira, mas também porta de prosperidade espiritual, trazendo salvação para a alma necessitada. Assim, grande Deus, derrama a Tua graça, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.